Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade às competências na nova Base Nacional Comum Curricular. Dando continuidade, então, hoje nós vamos ver a competência 9, que ela fala sobre empatia e cooperação. Então vamos ver o que diz essa competência. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. O objetivo dessa competência aborda o desenvolvimento social do aluno, propondo posturas e atitudes que devem ter relação ao outro, promovendo o respeito ao outro, os direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. Bem, a nova base nos diz, através dos verbos que exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, para que o aluno seja capaz de respeitar-se e também promover respeito ao outro e aos direitos humanos. E com essa proposta, valorizar a diversidade de culturas que está inserido, já que essa competência aborda o desenvolvimento social da criança e do jovem, propondo posturas e atitudes que devem ter em relação ao outro. Fala da necessidade de compreender, de ser solidário, de dialogar e de colaborar com todos, respeitando a diversidade social, econômica, política e cultural. Bem, agora vamos dar uma olhada no que os alunos precisam desenvolver nessa competência. Demos ali, o primeiro item é a valorização da diversidade. Nesse item, os alunos devem conseguir reconhecer, valorizar e participar de grupos, redes e ambientes culturalmente diversos. Os estudantes necessitam saber interagir e aprender com outras culturas e combater o preconceito. No item alteridade, que é o reconhecimento do outro, as crianças e jovens precisam ser capazes de compreender a emoção dos outros e o impacto de seu comportamento com os demais. Abrir mão de interesses pessoais para resolver conflitos que ameaçam as necessidades dos outros e que demandam conciliação. Aqui temos a palavra alteridade, uma breve explicação, dessa palavra, já que esse desenvolvimento é realmente muito importante. Alteridade vem do latim alter, que significa justamente o outro. Como a gente vai perceber nessa competência, o quanto é importante a visão do outro e também o nosso olhar no outro. Então, vamos construindo, através das experiências que são trazidas através dos conhecimentos, diferentes daquilo que estamos habituados, ou seja, o que é natural para mim pode não ser natural para o outro. Então, o respeito dessas diferenças é bastante importante. Assim, vamos construindo a empatia, que descreve a capacidade de um ser se sensibilizar ou mesmo dar prioridade para o bem-estar do outro e agir em função disso. Assim, temos a ideia do quanto a alteridade pode trazer consequências positivas, não só na educação escolar, mas para toda a sociedade. Entender sobre esse termo é bastante relevante,
já que percebemos essa questão mais emergente no mundo contemporâneo, onde as diferenças são aproximadas mundialmente com fenômenos como o da globalização, do capitalismo e da internet. Além disso, o direito à diferença e à alteridade está no centro de movimentos sociais e identitários na atualidade. O próximo item é o acolhimento da perspectiva do outro. Então, o aluno pode compreender as situações a partir do ponto de vista do outro, considerando ideias e sentimentos dos outros nas suas atitudes e decisões. Diálogo e convivência. Utilizar diferentes formas de diálogo para promover o entendimento entre pessoas, construir, negociar e respeitar regras de convivência. No item colaboração, o aluno aprende a planejar, decidir e realizar ações e projetos colaborativamente. Na mediação de conflitos, o aluno identifica causas de conflito e exercita maneiras eficazes de resolvê-los em diversas situações interpessoais, escolares e sociais. Bem, agora vamos relacionar essa competência às habilidades para planejar uma aula. Nas ciências humanas, é possível construir o conhecimento sobre empatia e cooperação por meio do estudo das consequências de suas ausências. Por exemplo, ao apresentar os grandes conflitos que marcaram a história da humanidade, o professor pode destacar como a falta de empatia e a resistência às diferenças se transformaram em inúmeras ocasiões em intolerância, provocando disputas. Explicar como o embate entre duas pessoas pode se alastrar e se tornar algo coletivo, e, a partir daí, colocar a importância da convivência para a construção da paz. Já na área de linguagens, que colabora para a prática da empatia quando, em artes, o docente propõe produções artísticas coletivas, seja por meio do teatro, da dança ou da música. O trabalho em equipe também é exercício possível em ciências da natureza, com atividades de investigação em grupo, na qual os alunos terão de definir a divisão de tarefas e a união dos saberes de cada um para chegar à solução de um problema. Lembrando que essa competência extrapola o âmbito da sala de aula e deve estar presente em todo o cotidiano escolar. Os valores são construídos nas relações criadas dentro da instituição, onde os jovens e crianças vivenciam, os exemplos dos professores, dos funcionários, e através desses exemplos percebem o respeito mútuo, a solidariedade, a empatia e a cooperação. Bom, agora vamos falar da próxima competência e última, que é a competência 10, que vai falar sobre responsabilidade e cidadania. Bom, o que nos diz essa competência? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com bases em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O objetivo dessa competência é: o estudante deve ser capaz de atuar na construção de uma sociedade justa e solidária, sendo agentes transformadores. Bem, essa competência, tão importante quanto todas as outras, nos mostra, já no início ali da competência, como a gente viu anteriormente, tem o verbo no infinitivo, né? Então, assim, que nos mostra que agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para que sejam capazes de tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Essa competência estabelece a necessidade de desenvolver na criança e no jovem a consciência de que eles podem ser agentes transformadores na construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável. Bem, vamos dar uma olhada no que os alunos precisam desenvolver nessa competência. No item Incorporação de direitos e responsabilidades, os alunos devem conseguir posicionar-se em relação a direitos e responsabilidades, indo além de seus interesses individuais e considerando o bem comum. Na tomada de decisões, os alunos precisam possuir consciência sobre o impacto que suas decisões têm nos grupos e na sociedade, responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir coletivamente sobre questões que afetam a todos. Ponderação sobre consequências. Necessitam saber refletir sobre situações concretas em que gatilhos emocionais, frustrações e ações das pessoas impactam nas demais e no contexto, buscando formas de aprimoramento. Muito atual esse item, ponderação sobre as consequências. No item análise e incorporação de valores próprios, vivenciar e identificar valores importantes para si e para o coletivo, considerar seus valores em situações novas, ponderar sobre o que é certo e fazer antes de agir e em seguida agir de acordo com essa reflexão. Postura ética. Reconhecer e ponderar valores conflitantes e dilemas éticos antes de se posicionar e tomar decisões. Sabemos que a ética é uma das bases para o relacionamento entre a sociedade, ou seja, a partir dessa ação que os valores morais podem ser cumpridos, levando em consideração todas as camadas e setores sociais. No trabalho, no comportamento nas instituições da família, percebe-se aqui o quanto é importante essa competência. A participação social e liderança. Realizar projetos escolares e comunitários, mobilizando pessoas e recursos. Assumir liderança compartilhada em grupos na escola. Bem, como relacionar essa competência às habilidades para planejar uma aula? Nas ciências humanas, as ciências humanas contribuem de forma essencial, pois agir, ser capaz de uma maneira responsável e cidadã passa pelo entendimento sobre a influência da política, da economia na construção da sociedade, sobre quais processos resultaram e ainda resultam na gama das desigualdades sociais e seus efeitos. Esse assunto também é muito atual. Nas ciências da natureza, a Base Nacional Comum Curricular prevê várias habilidades, nas quais entram o aprendizado sobre o uso adequado dos recursos naturais e a preocupação com a sustentabilidade. Cabe ao docente reforçar iniciativas possíveis para os alunos incorporarem em seu cotidiano comportamentos responsáveis em relação ao meio ambiente. Já na área das linguagens, uma opção é mostrar a utilização da língua como instrumento para elaboração, por exemplo, de campanhas para mobilizar as pessoas no combate a preconceitos ou para a adoção de hábitos sustentáveis. A construção da autonomia e a tomada de decisões são aspectos importantes dessa competência e exigem ação prática. Isto pode ser trabalhado em aula por todos os docentes, ao permitirem que as crianças e jovens façam escolhas sobre as atividades que serão feitas, por exemplo, e percebam as consequências de suas decisões. Mas também necessita ser exercitada além da sala, com apoio da gestão, para abrir espaços de participação
sobre o funcionamento da escola. É algo que pode ser feito de maneira gradual, com os estudantes se influenciando em uma decisão simples, até conseguir interferir em outras mais complexas, de acordo com a faixa etária. Bom, pessoal, aqui nós encerramos as 10 competências gerais da nova Base Nacional Comum Curricular. E vamos dar continuidade a esse vídeo, entrando agora em mais uma etapa desse estágio, que vai ser sobre o ensino fundamental, com ênfase para a 6ª série. E então vamos iniciar falando ensino fundamental, tem 9 anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica, atendendo os estudantes entre 6 e 14 anos. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, anos iniciais. Deixa eu passar aqui os anos iniciais. Então, valorizam as situações lúdicas da aprendizagem e apontam para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos e testá-las ou refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas, de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas, para que, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade de aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. Bem, nos anos iniciais, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o foco é a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades, de leitura e de escrita, e o seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento, oferecendo oportunidades de exercitar a leitura e a escrita. Nos anos seguintes, temos a mudança de professores generalistas nos anos iniciais para os professores especialistas dos diferentes componentes curriculares. Os alunos precisam se acostumar com as exigências que seguirão até os anos finais, onde os alunos visam o aprofundamento e ampliação de repertório e também o fortalecimento da autonomia desses adolescentes, oferecendo condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação.
Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro, exercendo a capacidade de descentração, que é importante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais e éticos, que trazem também mudanças próprias dessa fase da vida, que implicam a compreensão do adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturas próprias. Agora a gente vem aqui para esses itens, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social, em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins. Os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional. Induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar. Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo entre as diferenças culturais presentes na comunidade e na escola. Nessa direção, o ensino fundamental, anos finais, a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade dos estudos no ensino médio. Esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro e de planejamento de ações para construir esse futuro pode representar mais uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a área de ciências humanas, já entrando aí para a área da geografia. Bem, a área de ciências humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ. In situ é uma expressão do latim que significa no lugar ou no local, na tradução literal para a língua portuguesa. Ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área de ciências humanas. A abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino das ciências humanas devem favorecer a compreensão pelos alunos dos tempos sociais, da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que os alunos se tornem
produtores e leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e percebidos, embora o tempo e o espaço e o movimento sejam categorias básicas na área de ciências humanas. Não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder, e especialmente a produção de conhecimentos e saberes, fruto de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. Bom, o ensino de geografia e história, ao estimular os alunos a desenvolver uma melhor compreensão do mundo, não só favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, como também os torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que vivem. Cabe ainda às ciências humanas cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento histórico e geográfico, em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, com base na diversidade de pontos de vista. Os conhecimentos específicos na área de ciências humanas exigem clareza na definição de um conjunto de objetos de conhecimento que favorecem o desenvolvimento de habilidades e que aprimorem a capacidade dos alunos pensar em diferentes culturas e sociedades, em seus tempos históricos, territórios e paisagens. Ao longo de toda a educação básica, o ensino das ciências humanas deve promover explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas, capazes de potencializar sentidos e experiências com saberes sobre a pessoa, o mundo social e a natureza. Dessa maneira, a área contribui para o adensamento de conhecimentos sobre a participação do mundo social e a reflexão sobre questões sociais, éticas e políticas, fortalecendo a formação dos alunos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, dando bases para uma atuação crítica e orientada por valores democráticos. O que a gente nota é que, desde a educação infantil, os alunos expressam percepções simples, mas bem definidas, de sua vida familiar, seus grupos e seus espaços de convivência. E no decorrer do ensino fundamental, os procedimentos de investigação em ciências humanas devem contribuir para que os alunos desenvolvam a capacidade de observação de diferentes indivíduos, situações, objetos que trazem à tona dinâmicas sociais no local onde eles fazem parte. Assim, a geografia e a história, ao longo dessas etapas, trabalham o reconhecimento do eu e o sentimento de pertencimento dos alunos à vida da família e da comunidade. O ensino fundamental, anos iniciais, nos fala que é importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares que os alunos comentam, às vezes por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos. É nessa fase que os alunos começam a desenvolver procedimentos de investigação em ciências humanas, como a pesquisa sobre diferentes fontes documentais, a observação e o registro de paisagens, fatos, acontecimentos. Aí eles estabelecem as comparações. Então, eles começam também a compreender a si mesmos e aos outros, as suas histórias de vida e as diferenças dos grupos sociais que os alunos convivem. Nesse ponto, as crianças e adolescentes também percebem as relações com o ambiente e o que elas geram nesse ambiente. Ou seja, se percebem fazendo parte do mundo que os cerca, melhorando suas relações. Nesse período, a gente vai percebendo que o desenvolvimento da capacidade de observação
e de compreensão dos componentes da paisagem e como esse aprendizado contribui para a articulação do espaço vivido com o tempo vivido. O vivido aqui é considerado como espaço biográfico, que se relaciona com as experiências dos alunos em seus lugares de vivência. Na passagem para o ensino fundamental, anos finais, onde os alunos vivenciam diversas mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais, eles ampliam suas descobertas em relação a si próprios e às suas relações com os outros. Tornam-se mais autônomos e aí eles se cuidam mais e observam também o mundo ao seu redor. Nesse ponto, o ensino favorece uma mudança das perspectivas e os alunos começam a identificar, comparar e conhecer o mundo, os espaços e as paisagens com mais detalhes e espírito crítico. Vão conhecendo outros lugares, a forma de vida das sociedades e também seus tempos históricos. Aqui se tem um ponto importante, que envolve a compreensão de justiça e de direitos, onde os alunos conseguem identificar, classificar e ainda comparar o contexto onde ele vive com o contexto global. Esse ponto dá melhor compreensão de si, do outro, da escola, da comunidade, do estado, do país e do mundo. Nesse processo, a gente percebe que o aluno dá um passo importante para tornar-se um cidadão responsável e a área de ciências humanas ajuda os alunos a interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, políticos e culturais, e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e naturais. Bom, pessoal, agora, dando continuidade nesse vídeo, nós vamos entrar na área de geografia. Bem, vou falar da parte que eu mais gosto, né? Estudar geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive. Na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual, que integra conhecimentos não somente na geografia, mas também de outras áreas. No quadro da descrição dos princípios, eu vou botar aqui para vocês. Na descrição dos princípios do raciocínio geográfico, a gente encontra então o primeiro princípio, que é a analogia, que diz que um fenômeno ou acontecimento nunca ocorrem da mesma maneira em dois lugares diferentes. Mas podemos observar, sim, características comuns. Por exemplo, vamos pensar o que é um terremoto em qualquer lugar do mundo. Mas as consequências de cada lugar são diferentes, devido às características de cada local. A disposição da construção de prédios, o número de pessoas e as condições geológicas do lugar influenciam no resultado desse fenômeno. Então, comparar um terremoto ocorrido em lugares diferentes, usando o princípio da analogia, por exemplo, ajuda a entender as peculiaridades de cada local e, ao mesmo tempo, as potencialidades da ocorrência de um terremoto, que pode acontecer em cada lugar. A partir desta análise, fica mais fácil entender o fenômeno. O próximo princípio, que é o de conexão, é o princípio que diz que um fenômeno geográfico nunca acontece sozinho, isolado, porque ele está sempre em interação com outro fenômeno, que pode ser ali na mesma região ou em outra parte do globo. Ou seja, esse princípio nos fala que os acontecimentos ou fenômenos estão interligados,
E a gente pode trabalhar nas várias escalas geográficas, que são local, regional, nacional, internacional ou global. Bem, certo. Como que a gente demonstra esse princípio para os alunos? Vamos pegar, por exemplo, uma escala local, um aspecto natural. Por exemplo, a gente pode falar sobre o desmatamento. Desmatamento de uma área. Aí a gente questiona se esse desmatamento afetou os rios ou modificou o entorno desses rios e o clima dessa região mudou. Como ficou o clima depois desse desmatamento? E a fauna continua a mesma? Ou esse evento trouxe outros animais que não costumavam andar nessa região? E outro ponto importante, para onde foram os animais que viviam nessa região que foi desmatada? Para onde eles foram? O que aconteceu com eles, não é? A gente pode citar um outro exemplo, como o estado do Paraná, que é conhecido pelas suas florestas de araucária. Bem, a gente pode pedir que os alunos façam uma pesquisa e nos contem o que aconteceu com essa floresta de araucária. Podemos falar na escala nacional, porque houve interesse nesse desmatamento, e qual a consequência econômica, ou ainda, foi político? O que ocasionou esse desmatamento? Por que hoje vemos tão poucas araucárias nesse estado? Né? Então agora vamos voltar ali, que a gente pulou um item, né, que é a conexão. Bem, a conexão acho que a gente se perdeu mesmo agora, né? A gente tem que falar da diferenciação, que nos ajuda a entender a diferença dos fenômenos na superfície terrestre. Por exemplo, o clima de uma região abaixo da linha do Equador e o clima da outra região acima da linha do Equador. Retomando o exemplo citado, o raciocínio que leva a questionamentos como: por que o clima de uma região é de um jeito e o clima de outra região é de outro? O que acontece nessas diferentes regiões? Aqui vemos as características locais dos lugares e como elas atuam e se diferenciam. Bem, já na distribuição, a gente estuda como os objetos se repartem no espaço geográfico. Esse princípio está relacionado às características naturais e de ocupação do espaço. O estudante aprende sobre raciocínio para ler e entender o mundo de forma mais ampliada. Aqui a gente vai formular questões para que o aluno pense sobre os lugares. Por exemplo, o que existe em tal região ou tal lugar? Onde estão as cidades? Onde se localizam as infraestruturas dessas cidades? Como as torres de internet, por exemplo. Outra pergunta, por onde passam as estradas? Onde há serras, rios, plantações? E essas plantações são de quê? Essas e outras perguntas ligadas a esse princípio são importantes para ajudar a definição de espaço. O próximo princípio, que é o de extensão, nós temos o espaço finito e contínuo, delimitado pelos fenômenos geográficos. Esse princípio leva o estudante a pensar sobre o espaço sobre uma outra perspectiva, fazendo análises. Como o fenômeno ocorre, de onde até onde? O frio, o calor, onde começa e onde termina? Qual é o tamanho de um município? Quando a enchente, qual é a extensão de uma enchente? Até que ponto ela chega de uma cidade? Até onde as águas chegam? Ou também podemos questionar se o aluno já acampou e agregar os conhecimentos do tamanho, tipo de flora e fauna que ele encontrou por lá. E aí ligamos também a matemática, perguntando sobre quantos hectares tem um latifúndio e quantos hectares tem uma pequena propriedade camponesa. O próximo princípio é localização, que nos mostra a posição de um objeto ou superfície terrestre, que pode ser absoluto,
quando a gente define pelas coordenadas geográficas se está próximo ou distante ou relativo, que são as relações espaciais topológicas, que a criança aprende, por exemplo, na escola, que a escola e as suas divisões. Aqui parte de um lugar onde ela se relaciona, ajuda a construir a noção de espaço, o que é próximo ou distante. Ou seja, ela vai construindo os ambientes da escola que estão mais próximos dela e assim vai trabalhando esse princípio da localização. E o último princípio é o mais complexo, ordem. Refere-se à estrutura do espaço com as regras da própria sociedade. Para que os estudantes coloquem em prática esse princípio, é preciso conduzi-los a uma análise sobre decisões políticas e de planejamento. Por exemplo, na cidade em que vivemos, por que uma estrada passa por uma localidade específica e não por outra? O princípio está relacionado aos fins políticos que influenciam obras e construções e que estimulam migrações. Aqui a gente pode solicitar que o aluno produza uma pesquisa sobre obras públicas e por que são viáveis ou não nessa região em que ele vive. Bom, pessoal, a gente percebe que a contribuição da geografia para os alunos no ensino fundamental é bem abrangente. Eles vão desenvolver o pensamento espacial, o raciocínio, de uma forma que eles consigam interpretar o mundo que se transforma a todo momento e vão conseguir relacionar todas essas mudanças com os lugares onde eles moram. Através desses princípios, os alunos vão ser capazes de reconhecer as desigualdades do uso e dos recursos naturais, também o impacto da distribuição territorial e algumas disputas geopolíticas, as desigualdades socioeconômicas em seus diferentes contextos urbanos e rurais. Além de que esses princípios são um exercício para a cidadania, já que favorecem o reconhecimento da diversidade étnico-racial e das diferenças dos grupos sociais. Além disso, a gente vai perceber que o desenvolvimento das competências gerais previstas pela Base Nacional Comum Curricular vem estimular a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para resolver problemas da vida cotidiana, lembrando que esse desenvolvimento é uma condição fundamental da nova base. Bem, é importante comentar que a nova base comum curricular trabalha os conhecimentos e conceitos da geografia contemporânea que se diferenciam pelos seus níveis de complexidade. Já que é necessário que os alunos dominem o conceito de espaço, mas também outros conceitos da geografia, que se expressam em aspectos diferentes no espaço geográfico, como território, lugar, região, natureza e paisagem. O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos precisam ser pensados articuladamente como um processo. Assim como para a história, o tempo é para a geografia uma construção social que se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural. Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades por meio da relação tempo-espaço representa um importante e desafiador processo na aprendizagem de geografia. Então, para dar conta desse desafio, o componente Geografia da nova base comum curricular foi dividido em 5 unidades temáticas, comuns para serem trabalhadas ao longo do ensino fundamental, de forma progressiva. Qual foi a preocupação com a criação desses componentes e de possibilitar que o ensino não seja apenas baseado na transmissão de informações, mas sim que os alunos devem ser incentivados a ampliar a sua visão de mundo de uma maneira crítica
e ética. Bem, vamos então a essas unidades temáticas. A primeira unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. O foco no aprendizado se faz nas noções de pertencimento e identidade. Já nos anos iniciais, a gente busca ampliar as experiências dos alunos com o espaço e o tempo. Através de jogos e brincadeiras, as crianças vão aprofundando o conhecimento sobre si mesmas e o outro. Através da comunicação, vão percebendo as relações sociais, porque as crianças iniciam a identificação de si mesmas e a comunidade, aprendendo a respeitar os diferentes contextos socioculturais. E aqui a gente estimula o desenvolvimento das relações além do raciocínio geográfico, através do processo de alfabetização cartográfica, onde o aluno aprende as várias linguagens, falada, escrita e gestual. Assim, os estudantes vão construindo a sua própria identidade, através do relacionamento com o outro. Aqui a gente lembra que já falamos da competência onde trabalha a alteridade, onde o aluno valoriza as memórias e ampliam a sua compreensão do mundo enquanto se alfabetizam. Já nos anos finais, a tentativa é de expandir o olhar em relação do sujeito, com os contextos mais amplos. Então aqui a gente considera os temas políticos, econômicos, socio e culturais do país e do mundo. Dessa forma, a gente percebe que o estudo da geografia constitui uma busca do lugar de cada indivíduo no mundo, na tentativa de valorizar a individualidade, sendo produto e produtor, um sujeito ativo e solidário, que vive e cria uma sociedade democrática e solidária. Já na unidade Conexões e Escalas, o foco é a articulação dos diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. Aqui os alunos compreendem as interações existentes na sua vida familiar, no seu grupo de amigos, além dos espaços de convivências e interações. A conexão é o princípio da geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os componentes da sociedade e do meio físico natural. Ela analisa o que ocorre entre qualquer elemento que constitui um conjunto na superfície terrestre e o que a gente possa explicar esse lugar na sua totalidade. Então, as conexões e escalas vão explicar as paisagens, a localização, a sua distribuição dos diferentes fenômenos que ocorrem na natureza. Na temática Mundo do Trabalho, vamos auxiliar o aluno a fazer uma relação sobre as atividades e funções socioeconômicas, o impacto das novas tecnologias. Nos anos iniciais, é possível abordar as características de inúmeras atividades e setores da economia. Os processos produtivos como agricultura, pecuária. Já nos anos finais, essa unidade temática ganha uma relevância ainda maior, porque ela incorpora o processo de produção do espaço agrário e industrial e sua relação entre campo e cidade. Aqui a gente destaca as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo e como isso desencadeou as mudanças na relação de trabalho. A gente pode também falar sobre a geração de emprego, a distribuição de renda, sobre a revolução industrial e a revolução técnico-científico-informacional e também a urbanização. Todos esses assuntos vão fazendo muito sentido para os alunos que começam a compreender as mudanças que ocorrem no mundo nos seus mais variados tempos e escalas. Junto a isso, eles vão entendendo também os processos históricos, sociais e o quanto tudo isso faz parte do mundo do trabalho. Bem, na unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial, o foco é a ampliação gradativa da concepção do que é um mapa
e de outras formas de representação gráfica, o pensamento espacial. Aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico se reúnem nessa unidade. Então, os alunos vão aprender ao longo do ensino fundamental a elaborar mapas e gráficos, iniciando a alfabetização cartográfica. Nós vamos utilizar várias ferramentas nesse aprendizado, como mapas, desenhos, imagens de satélite, que a gente vai desenvolver alguns princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como localização, extensão e a diferenciação dos lugares. Lembrando que, quanto mais diversificado for o trabalho com as formas de linguagem, maior será o repertório construído pelos alunos, ampliando de alguma forma a produção de sentidos na leitura do mundo. Nos anos finais, espera-se que os alunos sejam capazes de ler, comparar e elaborar alguns tipos de mapas, sendo capazes de perceber as particularidades de cada linguagem utilizada na formação desses mapas. Bem, e na quinta e última unidade temática, Natureza, Ambientes e Qualidades de Vida, a gente busca entender a unidade da geografia articulando a geografia física e a geografia humana. Nos anos iniciais, destaca-se as noções relativas à percepção do meio físico natural e os seus recursos. Aqui é possível perceber a forma como as comunidades transformam a natureza, seja pelo meio de uso ou pelos impactos ambientais que causam. Já nos anos finais, essas noções ganham dimensões maiores e mais complexas, de forma que o estudante consegue estabelecer relações mais elaboradas, conjugando natureza, ambiente e atividades antrópicas, em distintas escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. Aí o estudante vai percebendo os fundamentos naturais do planeta e as transformações impostas pelas atividades humanas, inclusive no contexto urbano e rural. Então, para encerrar essa parte das unidades, é importante observar que houve uma preocupação com os aspectos relacionados entre exercício da cidadania, na aplicação dos conhecimentos da geografia, diante das situações e problemas da vida cotidiana, como as regras de convivência na escola ou na comunidade. E que esses aspectos são trabalhados nas discussões de sala de aula, nas observações e vivência nos espaços públicos e como são utilizados, de forma a fazer com que o aluno aprenda a pensar no todo. Tá, tudo bem. Mas e aí, como é que a gente vai trabalhar essas unidades temáticas na geografia? Como desenvolver atividades para mobilizar os estudantes dentro das diversas habilidades nas diferentes unidades temáticas? Lembrando que a organização das habilidades na nova base se expressam em um arranjo possível, que deve ser considerado dentro do currículo de cada escola em cada região, já que a implementação da nova base é formulada para todo o território brasileiro. Então, a gente lembra que esses agrupamentos que são propostos dentro das unidades não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos, mas sim como meio de garantir o desenvolvimento dos alunos. Bem, mas e na prática, como funciona? Ao observar os fenômenos planetários de base natural, como abalos sísmicos ou mudanças climáticas, como um desmoronamento ocasionado pelo desmatamento das encostas, como fica a parte social? O estudante deve ter a curiosidade de entender por que aquilo acontece. É preciso estimular as crianças e jovens a pensarem de que forma o acontecimento presente está relacionado com outros ao longo do tempo, como a questão da casualidade, e com a localização, como as condições geográficas.
Assim, os alunos vão contextualizando os processos dos acontecimentos naturais, sociais na região em que moram, no país e no mundo. Aprendem a raciocinar, não só em sala de aula, mas também preparamos o estudante para perceber e questionar tudo o que se materializa no espaço. Quando perguntamos por que algo está exatamente ali, naquele lugar, naquelas coordenadas, será necessário pesquisar processos e identificar para que servem esses objetos construídos. O mesmo vale para locais onde não há construção. Por que não se constrói nada ali naquele lugar? Quem se beneficia desse vazio? A ideia que está por trás da base é de que os estudantes se desenvolvam aprendendo a olhar o espaço por onde passam e vivem, captando informações diversas por meio das paisagens e dos lugares em que transitam. Os estudos de solo, relevo, de vegetação e de clima são importantes para entender o espaço geográfico e as formas de organização da vida. Mas é fundamental que o estudante compreenda que o espaço geográfico é constituído e configurado pelas relações entre a humanidade e a natureza. Aqui entra a aplicação dos princípios geográficos no aprendizado. Assim, o ensino da geografia propõe a construção da cidadania. Porque, além do estudo da geografia trazer as categorias importantes das ciências humanas, espaço, tempo, sociedade, natureza, trabalho e cultura, temos dentro dessas categorias os conceitos mais importantes para a geografia, como espaço, território, paisagem, região e lugar. Esses conceitos promovem, por sua vez, uma série de procedimentos que são importantes para o desenvolvimento científico, já que é imperativo que os estudantes aprendam a observar, a coligir dados, depois a compará-los, classificá-los, estabelecer generalizações, inferir explicações sobre eles. Os alunos conseguem, através desse olhar, construir e possibilitar a construção da cidadania por meio do currículo escolar, em um país às vezes tão injusto e contraditório como o nosso. Bom, já nos encaminhando para o final desse vídeo, a gente entende que a geografia, e claro, aqui a gente engloba também todas as outras matérias, pretende gerar o mundo para as novas gerações, demonstrando um caminho aberto à curiosidade, onde o ensino e a aprendizagem ocorrem sem decoreba, mas com rigor e respeito aos modus operandi das ciências. A geografia serve, antes de mais nada, para fazer avançar a cidadania e promover encontros, ocasiões e vivências planejadas a partir dessas características. São as possibilidades geradas pela nova base comum curricular. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada!